mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Só até aqui, irmãos. A história de José é uma história bastante conhecida. José tinha sonhos. E na verdade eu posso dizer, até que já foi falado hoje no louvor, que os sonhos de José eram sonhos de Deus. Deus tinha um propósito para ele. E ele era muito jovem ainda, quando começou a realização desses sonhos. Estudando sobre José, a gente aprende muitas coisas. Inclusive, que as provações às vezes vêm dentro da nossa própria casa, né? José, os irmãos dele se levantaram contra ele, a partir do momento que Deus começou a trabalhar na vida dele. Quando ele falou desses sonhos, a história já não era muito boa, porque ele era o preferido do pai, porque era filho da esposa amada, né, de Jacó. Então já não era muito bom para ele, seus meio-irmãos já não gostavam muito dele. Enfim, e Deus começa a trabalhar na vida dele. E te põe sonhos que Deus mesmo sonhou para eles. A princípio eram sonhos impossíveis, né? Como diz o pai dele aqui: você acha que nós vamos nos prostrar, né, perante você? Quem é você, um rapaz de 17 anos? E antigamente os sonhos eram muito importantes, né? Inclusive os sonhos eram, podemos dizer que premonições mesmo, coisas que aconteceriam. Então o pai dele se indignou, mas não tomou nenhuma providência. E isso entrou a ira no coração dos irmãos de José, né? Eles já se sentiam excluídos pelo pai, já eram homens que talvez não fizessem tantas coisas boas, porque o pai vivia mandando o irmão mais novo para espiar eles, para ver o que eles estavam fazendo. Então coisa boa já não era, né? E isso levantou a ira deles. Esse moleque que agora vem se levantar contra nós, ainda falar que a gente vai se curvar perante ele, quem ele pensa que é? E tramaram, fizeram um plano contra ele. Nesse plano, a princípio era de matá-lo, né? Mas quem tem sonhos de Deus não morre enquanto não se concretizar. Igual fala naquele hino que o pastor já cantou hoje, que se você tem sonhos, você não vai morrer enquanto eles não se profetizarem na sua vida, se concretizarem, amém? Então foi o que aconteceu com José. Foi lançado na cova pelos irmãos, pelos seus próprios irmãos, e da cova foi tirado e vendido, né, como escravo. Só que os irmãos deles não sabiam que
os sonhos de José eram sonhos de Deus, e que Deus tinha um plano já na vida de José. José, eu creio que já era abençoado por Deus, devido ao seu pai, né, Jacó. Jacó foi muito abençoado por Deus e muito próspero. E José herdou isso do pai. E ele era temente ao pai dele, temente a Deus. A gente vê que ele era um filho obediente. E Deus se agrada disso. Deus se agrada dos filhos que são obedientes. E ao passar do tempo, ele foi vendido como escravo. E para os irmãos dele estava tudo acabado ali, né? O fardo se foi, que era José. O caminho ficou livre. Só que a história estava começando ali. Ali se iniciava os sonhos de José, a concretização dos sonhos. Às vezes nós contamos sonhos para as pessoas e elas não entendem. Elas nos julgam, acham que os sonhos são grandes demais para nós. Mas quando o Senhor nós estamos debaixo das mãos do Senhor, não há sonhos grandes para nós. Porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Então, e foi assim na vida de José. E José, quando foi comprado por Potifar, que era o general do exército lá dos egípcios, ele já se destacou na casa de Potifar, né? Potifar viu que Deus estava na vida dele, porque isso era nítido, era claro. Eu creio que na maneira dele falar e de se portar, já via Deus na vida dele. E tudo que ele tocava prosperava. Então Potifar, logo, mais que rápido, colocou ele na frente de tudo, na administração da casa dele. E Deus prosperou muito Potifar através da vida de José. Deus honrou José e prosperou muito o egípcio através dele, né? Só que os nossos sonhos não são como a gente espera que seja. Eu vou ter sonhos grandes, e junto com sonhos grandes vem grandes obstáculos também. Quanto maior o sonho, maior são os obstáculos, maiores são as pedras que vão aparecer no nosso caminho. Mas se esses sonhos são sonhados por Deus, são aprovados por Deus, eu creio que Deus tira todos os obstáculos. E esses obstáculos vão servir como combustível para a nossa vida e para aperfeiçoar a nossa vida também. Então foi um trabalhar que Deus fez na vida de José, porque o que ele tinha para receber era muito grande. E mesmo ele não ficou muito tempo na casa de Potifar, porque apesar de tudo que ele fazia para ele, administrava muito bem, foi muito próspero através de José. Ainda ocorreu que a mulher de Potifar se agradou de José, e José era muito sensível ao Senhor. José amava a Deus demais, não pecou, não caiu em pecado com a mulher de Potifar, mas ela se levantou contra ele, falou toda a história para o seu senhor, e ele acabou na prisão, novamente no poço, né? Mais uma vez foi injustiçado e era um inocente. Mas creio que Deus estava trabalhando na vida dele, porque o que ele ia receber era muito grande. Deus tinha que fazer esse trabalhar, tinha que fazer esse tratar na vida dele. Às vezes tantas lutas acontecem em nossas vidas e nós não entendemos por quê. Mas lá na frente nós vamos entender o propósito de Deus. Então o que nós temos que fazer? O que aprendemos aqui com José? Temos que ser fiel. Temos que ficar na posição mesmo de Deus, mesmo que chorando, mesmo que nas lutas, ficar na posição, que se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? E foi assim a história de José. E José, Deus ainda enviou o copeiro e o padeiro lá, foram presos também, porque aprontaram lá com o faraó. E eles tiveram sonhos, e José interpretou seus sonhos. Deus mais uma vez se manifestando na vida de José.
para tirá-lo dali, né, do cárcere, porque ali não era o lugar dele. Ali era um lugar que ele ia ficar provisoriamente, não por muito tempo. E foi o que ocorreu. Porém, mesmo ele decifrando os sonhos do copeiro e do padeiro, e aconteceu tudo o que ele falou, ainda esqueceram dele. Então ele ficou um tempo ali na prisão, ficou por 2 anos. E isso acontece muito para que a gente venha a crescer espiritualmente, porque na verdade tudo tem um tempo. Eu estava até essa semana conversando com a Dani, acho que foi ontem, e falando para ela que tudo na vida da gente é um processo. Tudo é um processo, e a gente tem que passar por ele. Não é outra pessoa que vai passar por você, é você. Tem que vencer os processos, e melhor do que ser provado por Deus é ser aprovado. E para ser aprovado temos que passar por esse processo. Então José passou por esse processo, ficou 2 anos preso. E Faraó teve um sonho. Então o copeiro se lembrou de José. Veio o Senhor, né? Eu creio que o Senhor veio fazer a lembrança a ele. E ele falou para Faraó sobre José, que José interpretava sonhos. Faraó procurou em todo o Egito, não achou ninguém para interpretar os seus sonhos. Creio que já era um trabalhar de Deus ali, né? Então ele chamou José. José interpretou os sonhos. Não só interpretou, como também já deu a resolução do problema para ele. Já falou o que ele deveria fazer. E ele muito se agradou de José. Ele nem conhecia José. José era um hebreu. E Faraó, quem era Faraó? Faraó era o rei, era tudo para os egípcios. E ele ainda assim colocou José à frente de tudo. Nomeou ali José como governador. E José foi muito próspero. E eu creio que muitos tentam parar os nossos sonhos, mas ninguém entende o que a gente passa. Ninguém sabe o processo que a gente passa, né? E ninguém conhece o nosso coração melhor do que Deus. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele cumpre as promessas que tem feito conosco. Não porque somos merecedores, mas porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos cuida em todo o tempo. Só que Ele repreende os seus filhos também. É como um pai que repreende seu filho quando faz arte. Da mesma forma é Deus. E a única coisa que Ele pede é que sejamos obedientes a Ele. E que seguimos as instruções que Ele nos dá. E que se fizermos isso, vamos prosperar com certeza. Amém? Então a história de José é maravilhosa, mas não acaba aí. Mas ela é muito extensa. Vai até o capítulo 50 de Gênesis. Depois, se os irmãos quiserem ler até o final, é muito bom. Vai ser muito bom. Mas o que eu aprendo com a história de José? Que ele foi fiel a Deus até o fim. No final de tudo, ele ainda abençoou os seus pais, abençoou os seus irmãos e perdoou os seus irmãos por tudo que eles fizeram. Porque não era para ele estar ali. Ele poderia ter morrido, tantas coisas poderiam ter acontecido com ele se Deus não fosse na vida dele, se os sonhos deles não fossem os sonhos de Deus. E mesmo assim, ele era um homem justo e fiel a Deus. E ainda perdoou os irmãos depois de tudo, né? Então, será que a gente consegue perdoar o nosso irmão? Perdoar quando ninguém faz nada pra gente é fácil. Agora, perdoar quando somos atacados, atirados pedra, caluniados, aí é difícil. Mas Deus está nos ensinando a cada dia. E eu espero que essa palavra fique no coração de vocês. E que aprendamos mesmo com José. Porque José é uma prova de vida. Que Deus fez os sonhos na vida dele. Realizou todos os sonhos. Foi depois de 13 anos que foi concretizado, que Faraó transformou ele em governador. Ele foi muito próspero. Trouxe toda a sua casa para morar contigo, principalmente os irmãos que atacaram ele na cova, que venderam ele.
Depois, com a morte do pai dele, os irmãos ainda se temeram, apesar de tudo, deles ter trazido eles para morar perto deles, ainda temeram que ele pudesse fazer mal. E ele falava que não. Ele deixou claro que quem vai justificar é Deus. Quem nos justifica é Deus o tempo todo. Não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias mãos, porque o mal não se paga com o mal, o mal se paga com o bem. E quando fazemos o bem e perdoamos as pessoas de verdade, do fundo do nosso coração, eu creio que Deus cuida de nós e Ele é que nos justifica, amém? Eu só queria deixar mais um versículo aqui para vocês. Está em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que há de mim procede, diz o Senhor. Amém? Fiquem com essas palavras, que possamos meditar na palavra do Senhor e ser fiel em todo o tempo, amém? E deixar que Deus tome conta das nossas vidas em tudo. Não agirmos mais da maneira que agíamos antes. Ai, falou de mim, eu já vou lá tirar satisfação. Que não sejamos assim. Que possamos aprender com José. Que José tinha tantos sonhos e ele foi fiel a Deus e Deus cumpriu todos os sonhos que tinham para ele.